A decisão entre o desejo e o casamento. A tímida virgem que se rendeu ao amor proibido. Clara sempre foi a garota do canto da sala. Pequena, tímida e com os cabelos longos escondendo o rosto, ela nunca se destacou em sua pequena cidade. Seus dias eram cheios de obrigações e olhares críticos, cercados pelas opressivas normas de uma sociedade que valorizava o casamento arranjado e a reputação acima de tudo. Naquela cidade conservadora, casar-se com um homem respeitável era o sonho da sua mãe, e Clara havia aprendido a lidar com os sussurros dos vizinhos e os olhares desaprovares. Porém, em meio a tudo isso, havia Luís. Ele era o oposto de tudo que Clara conhecia. Artista rebelde, cabelos desgrenhados, tatuagens que contavam histórias e um sorriso que parecia carregar todo o peso da liberdade. Ele havia chegado à cidade em busca de inspiração e logo se tornou a sensação local. Os admiradores se aglomeravam em volta de suas obras de arte coloridas, chamativas. Clara o observava. E enquanto todo mundo se escandalizava, Clara só conseguia pensar no olhar penetrante de Luís, nos seus pincéis e nas tintas que representavam mundos que ela nunca ousou explorar. Você quer ser feliz ou quer agradar os outros? Pergunta uma voz interna. Clara sentia um nó na garganta ao pensar na resposta. E a cada encontro casual com Luís, a chama da sua rebeldia crescia. Ele compartilhava suas visões e seus sonhos de liberdade, enquanto ela imaginava um futuro trancafiado em uma casa com cortinas pesadas, onde nada poderia entrar. Mas o passado de Luís era como uma sombra acordada. Rumores corriam sobre sua vida antes da cidade. Uma história de amor não correspondido, uma grande perda. Ele nunca falava disso, mas Clara podia sentir a dor ali, latente. O escândalo de Ana a fez questionar tudo. Qual era realmente o preço por seguir o que todo mundo esperava dela? O que aconteceria se ela decidisse ir atrás de Luís e se sua família nunca perdoasse? Um momento, um toque, e tudo mudou. O perfume de seu corpo e o calor de sua presença faziam Clara sentir que a vida era mais do que as regras daquela cidade. E se eu me jogar de cabeça? Pensou, ao mesmo tempo assustada e empolgada. Clara se viu em um abismo, entre o desejo ardente e o temor familiar. O peso das expectativas, porém, aumentava. E quando menos esperava, alguém bateu à sua porta, trazendo uma notícia que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. O batido à porta ecoou no seu peito. Uma batida frenética que parecia sincronizada com o coração dela. O ar pesou e a leveza do momento desapareceu. Ela se virou, respirou fundo e abriu a porta. Na entrada estava Ana. O olhar de Clara imediatamente se encheu de preocupação. A amiga estava pálida, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Clara a puxou para dentro. O nó no estômago se apertando. O que aconteceu, Ana? O nome mal saiu da sua boca antes da amiga deixar escapar uma frase que a fez congelar. Eu preciso te contar sobre Luís. Uma onda de frio percorreu a espinha de Clara. O que tem ele? Seu tom denunciava a mistura de curiosidade e receio.
Ana hesitou, mas a urgência nas suas palavras tomou conta. Ele não é quem você pensa. Clara! Eu sei que você gosta dele, mas ele está aqui na cidade por uma razão. A voz de Ana tremia, e cada palavra parecia carregada de um peso imenso. Ele foi preso na cidade vizinha. Preso? O eco da própria voz socou os tímpanos de Clara. Por quê? Ana engoliu em seco, as mãos inquietas passando pelos cabelos desgrenhados, por tráfico de drogas. Todos falam na cidade. É por isso que ele se mudou para cá, para escapar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. As cores do mundo que antes a rodeava pareciam desbotar. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade era como um veneno. Os encontros, os olhares trocados, tudo isso parecia desmoronar. Eu não queria acreditar também, mas o pai do advogado com quem estou se envolveu na investigação. O nome dele foi mencionado. Eu não posso ter certeza, mas... O olhar de Ana buscava o apoio de Clara, mas ela se sentia perdida no vácuo da revelação. Então, tudo o que ouvi sobre ele, tudo, era verdade? A pergunta era um sussurro, um eco de desespero. Sei que você gosta dele, mas... Clara, ele pode ser perigoso, e se os boatos estão certos, ele pode ter suas razões. Mas a sensação de traição espinhou o peito de Clara. O homem que despertara sua curiosidade e desejo, um traficante? Tudo o que passou se transformava em fumaça. A imagem do sorriso de Luiz se despedaçava em 1000 fragmentos. Você não entende. Eu não posso simplesmente aceitar isso. Nesse instante, um barulho na porta de trás quebrou o silêncio pesado. O coração de Clara disparou enquanto ela se virava, a intuição gritando que algo estava errado. A porta se abriu abruptamente e Luiz apareceu, os cabelos desgrenhados e o olhar confuso. Clara! Ele a chamou, e seu tom era de desespero. Eu preciso falar com você. Ana se afastou, moldando seu rosto. O ar pareceu parar. Clara estava paralisada, em conflito. Sussurros ameaçadores rodeavam seu pensamento. O que podia acontecer agora? Luiz não sabia da conversa, não conhecia as suspeitas. E naquele instante, tudo podia mudar. Clara tinha que decidir se acreditava nele ou se deixaria levar pelos rumores que pairavam como nuvens escuras. Clara, por favor, não é o que você pensa. A voz de Luiz soava baixa, quase implorando. E com a tempestade de emoções dentro dela, Clara se viu novamente em um abismo. O desejo e a aversão lutavam por espaço em seu coração. O que ela faria agora? O que realmente aconteceria se ela se rendesse a ele? O universo parecia estar prestes a desmoronar. Clara estava paralisada, o olhar fixo em Luiz, enquanto as palavras de Ana ecoavam na sua cabeça. O que ela deveria fazer? O desejo pulsava dentro dela, mas o medo a dominava. Clara, por favor, não é o que você pensa. A urgência na voz dele a tirou do transe. Então me diga, Luiz. Ela não conseguia controlar a intensidade da sua voz, o medo e a incredulidade fazendo seu coração acelerar. Você está mesmo aqui por causa do tráfico de drogas? O átomo de confiança que tinha em Luiz desmoronava a cada segundo. Ele hesitou, as mãos trêmulas entrelaçando os dedos, o olhar profundamente fixo no dela. Não é isso. Eu estava me envolvendo com pessoas erradas, mas eu não sou quem dizem que sou. A fervorosa defesa dele tocou algo dentro dela. Mas Clara ainda se sentia perdida. Ana se afastou, seu rosto refletindo a dúvida. Clara, não se deixe levar. O que ele diz pode ser uma grande mentira. Neste instante, um estrondo ecoou do lado de fora. O som do vidro quebrando fez Clara saltar para trás,
E Luiz se virou, o olhar alerta. O que foi isso? Ele se aproximou dela, a preocupação tomando conta. O que está acontecendo? Ana sussurrou, enquanto os sons de gritos e sirenes preenchiam o ar. Opressiva, a atmosfera parecia carregada de uma tensão que Clara nunca tinha sentido antes. Então, um grupo de homens armados invadiu a casa. Clara ficou paralisada, vendo as sombras se projetarem. Ninguém se mexa! Um dos homens gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O pânico se disseminou como um incêndio em campo seco. Clara, se esconda! Luiz gritou, empurrando-a para trás dele. E aquele ato fez o coração dela disparar ainda mais, a adrenalina pulando pelas veias. Eu não vou deixar que façam nada com você! Ela ficou sem reação, observando a cena se desenrolar. As vozes lá fora eram uma mistura de gritos e ordens, e Clara sentiu o pânico fechando sua garganta. A verdade que antes parecia clara, agora estava repleta de sombras. Eles estão aqui por sua causa, Luiz! Ana gritou, a frustração tingida de medo em sua voz. O rosto dele empalideceu. Você não contou a verdade. Os homens revistavam a casa, e a ansiedade como um peso no peito de Clara. Por favor, ela murmurou quase em um sussurro, por que você não me falou? O olhar de Luiz era de desespero, e Clara notou que ele pensava em como responder a cada palavra que Ana acabara de gritar. A verdade é mais complicada do que parece. Luiz disparou, ainda sem se mover. Sabe como é, Clara? Pessoas vêm e vão. Às vezes você se perde no caminho. Ele pegou a mão de Clara, mas o toque não foi como ela esperava. Havia algo sincero, mas também algo sombrio por detrás dos seus olhos. Os homens arrombaram a porta da sala. O choque de vozes e o estardalhaço eram tão intensos que Clara mal conseguia ouvir. A angústia dominava cada parte do seu ser. Por um momento, tudo ficou em câmera lenta. Um dos homens se virou e apontou para Luiz. Você. O tom dela era ameaçador. Vimos você. O que está fazendo aqui? Clara sentiu a necessidade de se defender, mas a voz saiu apenas como um sussurro. Ele não fez nada. Mas já não sabia mais se era verdade. Então, na fração de segundo seguinte, tudo mudou de novo. Não é apenas por isso, Luiz gritou, uma confissão involuntária escapando de seus lábios. Os rumores são verdadeiros, mas não pelo que você pensa. Eu não sou mais um artista. Eu sou um policial infiltrado. Meu objetivo era desmantelar o tráfico. O mundo parou. O peso das palavras de Luiz caiu sobre Clara como uma tonelada. Ela olhou para ele em choque. O que significaria isso? Os sentimentos, as dúvidas, tudo vinha à tona em um turbilhão. E nesse exato momento, um dos homens se virou, com um olhar de reconhecimento. Então era você? A missão falhou? E a tensão pairou no ar, enquanto Clara lutava para entender tudo o que tinha acabado de ouvir. O desejo e a traição dançavam numa valsa macabra dentro dela. Clara, eu preciso que você confie em mim, Luiz disse, a angústia em sua voz vibrando em cada palavra. As portas da realidade se abriram para ela, mas quais segredos ela realmente conhecia sobre aquele homem? A tempestade estava apenas começando, e a verdade ardente a consumiria. O que mais haveria por trás do sorriso que a conquistou? Clara estava em choque. As palavras de Luiz reverberavam em sua mente. Eu sou um policial infiltrado. O ar ficou pesado e a sala parecia girar. Ela sentiu sua cabeça zumbir. O que ele realmente queria dizer? Tudo ao redor parecia um pesadelo. Os homens armados trocaram olhares. Um deles, mais alto e com uma cicatriz na bochecha, deu um passo à frente, encarando Luiz. Você se acha esperto, hein? Mas achou mesmo que poderia se esconder atrás de uma mentira. O tom dele era ameaçador,
a voz firme. Clara sentiu um gosto amargo na boca. Ele não é o que você pensa. Luiz respondeu, a voz dele fervendo de desespero. Deixa fora disso! A tensão se acumulava e os músculos de Clara se contraíram. Ela queria gritar, correr. Mas como faria isso com todos cercando-a? Ana, mais afastada, olhava para Luiz com uma mistura de dúvida e medo. Você mentiu pra gente, Luiz. A decepção na voz da amiga atingiu como uma lâmina. As cores do mundo pareciam ter desbotado de vez. Aquele homem diante dela não era quem ela pensava. Clara se sentia em uma encruzilhada. E quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, Luiz falou novamente, quebrando o silêncio. O que vocês querem de mim? Todo mundo na cidade sabe que estou aqui por um motivo. A voz dele ecoou pelo ambiente como um grito de socorro, mas só trouxe mais confusão. Os homens sorriram, mas não era um sorriso gentil. Você tem uma missão e nós sabemos disso. Mas o velho Lugano ainda não terminou com você. E a cidade precisa de um exemplo. O líder deles piscou como se tivesse certeza do que estava dizendo. Não, não pode ser, Clara murmurou, a incredulidade pesando em sua fala. O brilho nos olhos de Luiz parecia estar se apagando. Você não pode deixar que façam isso com ele. Ela agarrou o braço dele. O toque dela era uma mistura de medo e esperança, mas a presença dos homens era opressiva. Calma, Clara, Luiz disse, mas a calma dele parecia uma mentira. Os olhares dos invasores eram predadores que cimentavam o pânico dentro dela. Ela não sabia a quem confiar. O que está acontecendo, Luiz? O desespero transparecia em sua voz, quase idêntico ao que sentia. Então uma sirene distante cortou o ar. Uma luz azul piscou por várias janelas. Clara olhou pela porta. A polícia chegava. O alívio rapidamente se transformou em terror quando um dos homens se virou e gritou: Precisamos nos apressar! Não temos tempo! E nesse momento, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Escutem! Luiz gritou desesperado. Eu não sou como eles. Eu sou um agente infiltrado. Tudo o que vocês estão fazendo é uma armadilha. O eco das palavras de Luiz iluminou uma fração de esperança. Mas o que isso realmente significava? Do lado de fora, os sons de sirenes aumentaram e a movimentação parecia frenética. Clara olhou ao redor, seu coração acelerando. Ela precisava de respostas. Mas a confusão era um labirinto sem saída. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente se arrebentou e se transformou em estilhaços de madeira. Os policiais invadiram o local. E em meio ao caos, uma voz conhecida se destacou. Clara, o que está acontecendo aqui? Era o pai dela, a figura de autoridade que ela sempre respeitou. A presença dele trouxe um misto de alívio e a certeza de que nada voltaria a ser como antes. E quando Clara olhou nos olhos dele, o que viu não foi proteção. Era reprovação, confusão e algo mais profundo. Ele parecia saber de algo que ela ignorava. A pergunta pairou no ar, e Clara sentiu que tinha perdido o chão sob os pés. O olhar do pai, cheio de segredos, fez com que o nó em seu estômago se apertasse ainda mais. Luiz se virou para ela, e seus olhares se encontraram, um mar de sentimentos complexos e não ditos. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas Clara mal conseguia lidar com isso. Confie em mim, Clara. As palavras dele estavam carregadas de desespero. Um estalo, seguido de um grito. Um dos homens que invadiram a casa havia sacado uma arma e tudo começou a acontecer em câmera lenta. O que acontecerá agora?
O que Clara realmente sabia sobre Luiz, sobre o pai, sobre si mesma? As respostas que buscava pareciam envolvidas em sombras. E a tempestade só estava começando. Clara estava em choque. As palavras de Luiz reverberavam em sua mente. Eu sou um policial infiltrado. O ar ficou pesado e a sala parecia girar. Ela sentiu sua cabeça zumbir. O que ele realmente queria dizer? Tudo ao redor parecia um pesadelo. Os homens armados olhando para Luiz, a sirene da polícia ecoando. A tensão no ar como um fio prestes a se romper. Os invasores trocaram olhares entre si enquanto Clara mal conseguia respirar. O medo se instalou como um amigo indesejado. O homem com a cicatriz na bochecha riu, um som amargo e cheio de desprezo. E agora, se você é um policial, o que está esperando para se render? A cidade inteira nos conhece. Você não vai escapar tão facilmente. A confiança que Luiz tinha escorregou como areia entre os dedos. O coração de Clara disparou quando Luiz deu um passo à frente. A determinação nos olhos como uma faísca. Eu não vou deixar que você machuque ninguém. Ele gritou, mas a dúvida agora se misturava ao seu olhar. E Clara percebeu, com um frio na barriga, que ele não sabia o que fazer a seguir. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um tiro, o som estrondoso repercutiu pela sala como um trovão. Clara virou a cabeça. A cena à sua frente se transformou em um turbilhão. O homem armado caiu no chão, num movimento brusco, e a sala ficou em silêncio, exceto pelo eco da bala disparada. Clara podia sentir o sangue acelerar em suas veias, paralisada pela surpresa. Não! Não tirem a vida dele! A voz desesperada de Luiz cortou o ar, mas a angústia só cresceu. O que estava acontecendo? Um alerta! Uma promessa quebrada. Clara olhou ao redor e o choque atravessou Clara como um raio. Como assim seu pai estava ali, apontando uma arma? O cenário familiar se desfez em minutos. O homem forte e protetor em quem sempre confiou, agora se tornava a sombra de um império sombrio. Você nunca me falou. A incredulidade se misturava à dor em suas palavras. Clara, se não for por você, então que seja por ele. Ele é um traidor. O pai dela gritou, a voz tremendo de raiva. Eu não posso deixar que você se envolva com esse tipo. Não agora. Eles não são quem você pensa que são. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. O desejo de entender se chocava com o horror que a envolvia. Luiz estava ali, desesperado, lutando para se justificar. Pai, você não entende. Eu estou aqui para derrubar isso. É tudo uma armadilha. O líder dos homens armados, agora no chão, começou a se levantar, a raiva transbordando o olhar. Você não pode escapar dessa, Luiz. Estamos todos próximos de um jogo e você não tem chance. Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés, a verdade se quebrando em 1000 pedaços. O que era real? Quem eram as pessoas ao seu redor? Uma guerra de palavras, promessas quebradas, luz e sombras. No meio dessa confusão, Luiz se virou para ela, a angústia explícita. Clara, eu preciso que você confie em mim. Siga seu instinto. O desespero na voz dele ativou uma centelha de esperança, mas o barulho do mundo ao redor só se intensificou. E então, em meio à pressão do momento, alguém começou a bater na porta da frente novamente. Clara congelou. Não pode ser. Os olhos dela se arregalaram em terror. O batido se intensificou, como um tambor de guerra. Por favor, não! Quando a porta estourou,
A sala virou um caos. Uma luz ofuscante entrou enquanto a polícia invadia. Gritos e ordens vibravam no ar. E Clara, perdida em um mar de incertezas, sentiu uma verdade devastadora despontar em sua mente. Quem realmente era seu pai? E o que ele poderia esconder? O olhar de Luiz se transformou, entre a raiva e a dor. Clara, por favor, tenha cuidado. Eles nunca foram mexer com você, até agora. E em um instante de revelação, Clara percebeu que o abismo à sua frente era maior do que poderia imaginar. O que ela sabia estava prestes a se desvanecer, e a tempestade ainda não tinha terminado. Clara estava em choque. As palavras de Luiz reverberavam em sua mente. Eu sou um policial infiltrado. O ar ficou pesado e a sala parecia girar. Ela sentiu sua cabeça zumbir. O que ele realmente queria dizer? Tudo ao redor parecia um pesadelo. Os homens armados olhando para Luiz. A sirene da polícia ecoando. A tensão no ar como um fio prestes a se romper. Os invasores trocaram olhares entre si, enquanto Clara mal conseguia respirar. O medo se instalou como um amigo indesejado. O homem com a cicatriz na bochecha riu, um som amargo e cheio de desprezo. E agora? Se você é um policial, o que está esperando para se render? A cidade inteira nos conhece. Você não vai escapar tão facilmente. A confiança que Luiz tinha escorregou como areia entre os dedos. O coração de Clara disparou quando Luiz deu um passo à frente, a determinação nos olhos como uma faísca. Eu não vou deixar que você machuque ninguém, ele gritou. Mas a dúvida agora se misturava ao seu olhar. E Clara percebeu, com um frio na barriga, que ele não sabia o que fazer a seguir. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um tiro. O som estrondoso repercutiu pela sala como um trovão. Clara virou a cabeça. A cena à sua frente se transformou em um turbilhão. O homem armado caiu no chão, num movimento brusco, e a sala ficou em silêncio, exceto pelo eco da bala disparada. Clara podia sentir o sangue acelerar em suas veias, paralisada pela surpresa. Não! Não tirem a vida dele! A voz desesperada de Luiz cortou o ar, mas a angústia só cresceu. O que estava acontecendo? Era um alerta, uma promessa quebrada. Clara olhou ao redor e viu que o homem com a arma não estava sozinho. Outros se moviam, tomados pela confusão. Um segundo disparo ecoou e dessa vez não era um dos invasores que havia caído. Luiz olhou para trás, apenas para encontrar seu pai, que tinha um revólver em punho, a respiração pesada, com um olhar furioso. Saia do caminho, Luiz. Eles não podem te levar. O choque atravessou Clara como um raio. Como assim? Seu pai estava ali, apontando uma arma. O cenário familiar se desfez em minutos. O homem forte e protetor em quem sempre confiou, agora se tornava a sombra de um império sombrio. Você nunca me falou. A incredulidade se misturava à dor em suas palavras. Clara, se não for por você, então que seja por ele. Ele é um traidor. O pai dela gritou, a voz tremendo de raiva. Eu não posso deixar que você se envolva com esse tipo. Não agora. Eles não são quem você pensa que são. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. O desejo de entender se chocava com o horror que a envolvia. Luiz estava ali, desesperado, lutando para se justificar. Pai, você não entende? Eu estou aqui para derrubar isso, é toda uma armadilha. O líder dos homens armados, agora no chão, começou a se levantar, a raiva transbordando o olhar. Você não pode escapar dessa, Luiz. Estamos todos próximos de um jogo e você não tem chance. Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés, a verdade se quebrando em 1000 pedaços. O que era real? Quem eram as pessoas ao seu redor? Uma guerra de palavras, promessas quebradas, luz e sombras. No meio dessa confusão, Luiz se virou para ela, angústia explícita.
Clara, eu preciso que você confie em mim. Siga seu instinto. O desespero na voz dele ativou uma centelha de esperança, mas o barulho do mundo ao redor só se intensificou. Então, em meio à pressão do momento, alguém começou a bater na porta da frente novamente. Clara congelou. Não pode ser! Os olhos dela se arregalaram em terror. O batido se intensificou como um tambor de guerra. Por favor, não! Quando a porta estourou, a sala virou um caos. Uma luz ofuscante entrou enquanto a polícia invadia. Gritos e ordens vibravam no ar. E Clara, perdida em um mar de incertezas, sentiu uma verdade devastadora despontar em sua mente. Quem realmente era seu pai? E o que ele poderia esconder? E quando os policiais entraram, um deles avançou diretamente para o pai de Clara, gritando: "Você não deveria estar aqui! Você não tem autorização para agir assim!" O rosto do pai ficou pálido e o mundo de Clara desabou por completo. Ele não era apenas um pai protetor, ele estava no meio de algo muito maior, muito mais perigoso. Clara olhou de Luís para seu pai e então para os policiais, seu coração disparando. Tudo o que conhecia sobre eles estava se desfazendo diante de seus olhos. "Clara, começou seu pai, mas as palavras falharam. Os policiais se aproximavam e Clara percebeu que a única coisa que eles não estavam surveando eram as outras pessoas na sala. Ela sentiu um impulso, algo a chamando para agir, mas o que exatamente? O mundo parecia girar e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. A verdade estava diante de seus olhos, em todas as suas facetas. Clara sentiu que a única solução seria descobrir tudo, correr atrás das respostas, antes que fosse tarde demais. Mas o que ela faria agora? Como poderia lidar com tudo isso? E tinha certeza de que a tempestade ainda estava longe de terminar. Clara estava em choque. As palavras de Luís reverberavam em sua mente. "Eu sou um policial infiltrado." O ar ficou pesado e a sala parecia girar. Ela sentiu sua cabeça zumbir. O que ele realmente queria dizer? Tudo ao redor parecia um pesadelo. Os homens armados olhando para Luís. A sirene da polícia ecoando. A tensão no ar como um fio prestes a se romper. Os invasores trocaram olhares entre si, enquanto Clara mal conseguia respirar. O medo se instalou como um amigo indesejado. O homem com a cicatriz na bochecha riu, um som amargo e cheio de desprezo. "E agora? Se você é um policial, o que está esperando para se render? A cidade inteira nos conhece. Você não vai escapar tão facilmente." A confiança que Luís tinha escorregou como areia entre os dedos. O coração de Clara disparou quando Luís deu um passo à frente. A determinação nos olhos como uma faísca. "Eu não vou deixar que você machuque ninguém", ele gritou, mas a dúvida agora se misturava ao seu olhar. E Clara percebeu, com um frio na barriga, que ele não sabia o que fazer a seguir. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um tiro. O som estrondoso repercutiu pela sala como um trovão. Clara virou a cabeça. A cena à sua frente se transformou em um turbilhão. O homem armado caiu no chão, num movimento brusco, e a sala ficou em silêncio, exceto pelo eco da bala disparada. Clara podia sentir o sangue acelerar em suas veias. Paralisada pela surpresa. "Não! Não tirem a vida dele!" A voz desesperada de Luís cortou o ar, mas a angústia só cresceu. O que estava acontecendo? Era um alerta, uma promessa quebrada. Clara olhou ao redor e viu que o homem com a arma não estava sozinho. Outros se moviam, tomados pela confusão.
O segundo disparo ecoou, e dessa vez não era um dos invasores que havia caído. Luiz olhou para trás, apenas para encontrar seu pai, que tinha um revólver em punho, a respiração pesada, com um olhar furioso. Saia do caminho, Luiz! Eles não podem te levar! O choque atravessou Clara como um raio. Como assim? Seu pai estava ali, apontando uma arma. O cenário familiar se desfez em minutos. O homem forte e protetor em quem sempre confiou agora se tornava a sombra de um império sombrio. Você? Você nunca me falou? A incredulidade se misturava à dor em suas palavras. Clara, se não for de você, então que seja por ele. Ele é um traidor. O pai dela gritou, a voz tremendo de raiva. Eu não posso deixar que você se envolva com esse tipo. Não agora. Eles não são quem você pensa que são. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. O desejo de entender se chocava com o horror que a envolvia. Luiz estava ali, desesperado, lutando para se justificar. Pai, você não entende. Eu estou aqui para derrubar isso. É tudo uma armadilha. O líder dos homens armados, agora no chão, começou a se levantar, a raiva transbordando o olhar. Você não pode escapar dessa, Luiz. Estamos todos próximos de um jogo e você não tem chance. Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés, a verdade se quebrando em 1000 pedaços. O que era real? Quem eram as pessoas ao seu redor? Uma guerra de palavras, promessas quebradas, luz e sombras. No meio dessa confusão, Luiz se virou para ela, a angústia explícita. Clara, eu preciso que você confie em mim. Siga seu instinto. O desespero na voz dele ativou uma centelha de esperança, mas o barulho do mundo ao redor só se intensificou. E então, em meio à pressão do momento, alguém começou a bater na porta da frente novamente. Clara congelou. Não pode ser. Os olhos dela se arregalaram em terror. O batido se intensificou como um tambor de guerra. Por favor, não. Quando a porta estourou, a sala virou um caos. Uma luz ofuscante entrou enquanto a polícia invadia. Gritos e ordens vibravam no ar. E Clara, perdida em um mar de incertezas, sentiu uma verdade devastadora despontar em sua mente. Quem realmente era seu pai e o que ele poderia esconder? E quando os policiais entraram, um deles avançou diretamente para o pai de Clara, gritando: Você não deveria estar aqui! Você não tem autorização para agir assim! O rosto do pai ficou pálido e o mundo de Clara desabou por completo. Ele não era apenas um pai protetor. Ele estava no meio de algo muito maior, muito mais perigoso. Clara olhou de Luiz para seu pai e então para os policiais, seu coração disparando. Tudo o que conhecia sobre eles estava se desfazendo diante de seus olhos. Clara, começou seu pai, mas as palavras falharam. Os policiais se aproximavam e Clara percebeu que a única coisa que eles não estavam surveando eram as outras pessoas na sala. Ela sentiu um impulso, algo a chamando para agir. Mas o que exatamente? O mundo parecia girar, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. E então, uma última reviravolta. Do fundo da sala, um estrondo ensurdecedor. Uma bomba! O que havia sido um terreno instável explodiu em caos. Clara foi lançada para o lado, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Luzes piscaram! Fumaça invadiu o ar! Gritos de dor e surpresa misturaram-se ao som do colapso que a cercava. No meio da confusão, Clara se esforçou para se levantar, o corpo dolorido, a mente desorientada. Ao olhar em volta, viu Luiz de joelhos, lutando para se levantar, e seu pai, que parecia ter desmaiado sob o impacto. Mas não era isso que a deixava em choque. Entre a poeira e a fumaça, uma figura encapuzada saiu do caos. Caminhava com firmeza.
envolvendo a sala em um manto de terror. O olhar que cruzou com o de Clara era inconfundível. Era Ana. O coração de Clara parou. Ana! O que você está fazendo aqui? A estupefação era mistura de medo e raiva. A amiga sempre esteve ao seu lado, sempre foi seu suporte. Agora, ali estava ela, uma peça fundamental em um quebra-cabeça que Clara não conseguia compreender. Ana sorriu, mas não era um sorriso de amizade, e sim uma expressão que dera um nó na garganta de Clara. Desculpe, Clara, mas você não sabe o que significa estar no lado certo. O que você conhece é só a superfície. E com essas palavras, uma nova camada de mistério invadiu a sala. Clara sentiu a barra da realidade se rompendo mais uma vez. A verdade estava a um passo de distância, mas também estava sendo moldada em um novo labirinto de mentiras e intrigas. E com o caos ao seu redor, o que estaria por vir? A tempestade apenas começava. Clara estava paralisada, a mente em turbilhão. Ana, com aquele sorriso sombrio, revelava verdades que pareciam distorcidas. O que você quer dizer com isso? O coração dela pulsava forte, quase explodindo de fragilidade. A sala estava mergulhada em caos, mas tudo o que Clara conseguia fazer era focar em Ana, a amiga que sempre esteve ao seu lado, agora transformada em uma estranha. Você não faz ideia do que está acontecendo, Clara. Você sempre foi tão inocente. A voz de Ana se tornava cada vez mais intensa, como se algo profundo a movesse. Eu fiz o que fiz por você, para te proteger. O olhar de Ana passava de vitimismo para uma frieza desconcertante. Proteger de quê? Clara não sabia se estava mais assustada com as revelações de Ana ou com a fúria que estava crescendo dentro de si. Então, algo a atingiu como um peso pesadíssimo. Ana, você está com eles, não está? Com os traficantes? Ana riu, mas foi uma risada amarga. Pensei que você fosse mais esperta. Você é só uma peça nesse jogo, Clara. Uma peça que precisa ser retirada antes que o tabuleiro exploda. Aquela frase fez o chão sob os pés de Clara tremer. Nesse momento, um homem encapuzado apareceu pela janela quebrada. O semblante dele era feroz, a intenção clara. Ele se posicionou entre Clara e Ana e com um gesto rápido puxou uma arma. O coração de Clara parou. Todos vocês precisam entender, ou somem, ou eu faço o serviço por vocês. A tensão tomou conta do ambiente. O líder dos invasores, que ainda estava no chão, levantou-se com dificuldade, a raiva evidente em seu olhar. Você não sabe com quem está lidando, garoto. A expressão de desafio no rosto do homem só acendeu ainda mais o fogo da luta. E você não sabe quem eu sou! O homem encapuzado gritou. O eco da sua voz revelou um vigor inesperado e com isso Clara percebeu algo. Um brilho familiar nas suas feições. Era um rosto que ela conhecia e a mente dela gritou em reconhecimento. É você! O irmão do Luiz! Clara quase não tinha palavras. Aquela revelação bateu como um raio. O homem sorria agora com um jeito cínico, e aquilo acendeu uma nova chama de medo dentro dela. Você está aqui para fazer o quê? O homem encapuzado apenas riu, mas havia algo estranho na maneira como ele olhava para Luiz, que ainda tentava se firmar diante da confusão. Vou colocar um fim nisso tudo. Essa cidade merece uma lição. E você, Clara, não deveria estar aqui. O mundo de Clara desabou. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas todas na forma errada. Luiz,
que parecia tão diferente, agora se mostrava parte de algo muito maior. A dúvida invadiu o coração dela, enquanto Ana a observava com um sorriso satisfeito. Você não imaginava que esta era a real história, não é? Ana disse, o orgulho quase transbordando. Luiz não é só um simples artista. Ele está profundamente envolvido. Tantas emoções inundaram Clara que ela mal conseguia processar tudo. Você está tentando me dizer que o seu irmão está por trás de tudo isso? O nó na garganta de Clara se apertou, e a intenção do homem encapuzado se tornava cada vez mais clara. Na verdade, Clara, o que você precisa entender? Ele se aproximou, a voz arrastada e ameaçadora. É que a sua vida nunca foi o que você pensou. Você é parte de um jogo maior e eu tenho controle sobre tudo isso. E naquele instante, tudo o que Clara acreditava sobre si e suas relações se despedaçou. A imagem de Luiz, a amizade com Ana, tudo escorregando como areia entre seus dedos. E quando ela olhou para Luiz, o desespero nos olhos dele se misturava com a culpa. E o último elo que tinha de esperança se quebrava. Um som estrondoso ecoou na sala. O barulho da polícia. A iluminação das lanternas cortou a escuridão. E Clara percebeu que agora cada segundo contava. A vida dela, o coração, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar. Clara, Luiz começou, mas Ana interveio com uma interjeição afiada. É tarde demais, Luiz. Você não pode proteger a garota aqui. Não agora. O homem encapuzado olhou para os policiais se aproximando e uma risada cínica escapou de seus lábios. Parece que o jogo começou. Mas lembre-se, Clara, você pode ser a única peça que pode mudar tudo. Ou a última a se perder. E com isso, Clara se viu diante de um abismo, um futuro desconhecido, e a certeza de que a verdade que pensava saber era apenas a ponta do iceberg. O que ela faria agora, quando as emoções estavam à flor da pele e os perigos se aglomeravam ao seu redor? Clara estava paralisada, a mente em turbilhão. Ana, com aquele sorriso sombrio, revelava verdades que pareciam distorcidas. O que você quer dizer com isso? O coração dela pulsava forte, quase explodindo de fragilidade. A sala estava mergulhada em caos. Mas tudo o que Clara conseguia fazer era focar em Ana, a amiga que sempre esteve ao seu lado, agora transformada em uma estranha. Você não faz ideia do que está acontecendo, Clara. Você sempre foi tão inocente. A voz de Ana se tornava cada vez mais para te proteger. O olhar de Ana passava de vitimismo para uma frieza desconcertante. Proteger de quê? Clara não sabia se estava mais assustada com as revelações de Ana ou com a fúria que estava crescendo dentro de si. Então, algo atingiu como um peso pesadíssimo. Ana, você está com eles, não está? Com os traficantes? Ana riu, mas foi uma risada amarga. Pensei que você fosse mais esperta. Você é só uma peça nesse jogo, Clara. Uma peça que precisa ser retirada antes que o tabuleiro exploda. Aquela frase fez o chão sob os pés de Clara tremer. Nesse momento, um homem encapuzado apareceu pela janela quebrada. O semblante dele era feroz, a intenção clara. Ele se posicionou entre Clara e Ana e, com um gesto rápido, puxou uma arma. O coração de Clara parou. Todos vocês precisam entender. Ou somem, ou eu faço o serviço por vocês. A tensão tomou conta do ambiente. O líder dos invasores, que ainda estava no chão, levantou-se com dificuldade, a raiva evidente em seu olhar. Você não sabe com quem está lidando, garoto.
A expressão de desafio no rosto do homem só acendeu ainda mais o fogo da luta. E você não sabe quem eu sou? O homem encapuzado gritou. O eco da sua voz revelou um vigor inesperado, e com isso Clara percebeu algo. Um brilho familiar nas suas feições. Era um rosto que ela conhecia, e a mente dela gritou em reconhecimento. É você, o irmão do Luiz. Clara quase não tinha palavras. Aquela revelação bateu como um raio. O homem sorria agora com um jeito cínico, e aquilo acendeu uma nova chama de medo dentro dela. Você está aqui para fazer o quê? O homem encapuzado apenas riu, mas havia algo estranho na maneira como ele olhava para Luiz, que ainda tentava se firmar diante da confusão. Vou colocar um fim nisso tudo. Essa cidade merece uma lição. E você, Clara, não deveria estar aqui. O mundo de Clara desabou. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas todas da forma errada. Luiz, que parecia tão diferente, agora se mostrava parte de algo muito maior. A dúvida invadiu o coração dela, enquanto Ana a observava com um sorriso satisfeito. Você não imaginava que esta era a real história, não é? Ana disse, o orgulho quase transbordando. Luiz não é só um simples artista. Ele está profundamente envolvido. Tantas emoções inundaram Clara que ela mal conseguia processar tudo. Você está tentando me dizer que o seu irmão está por trás de tudo isso? O nó na garganta de Clara se apertou. E a intenção do homem encapuzado se tornava cada vez mais clara. Na verdade, Clara, o que você precisa entender? Ele se aproximou, a voz arrastada e ameaçadora. É que a sua vida nunca foi o que você pensou. Você é parte de um jogo maior, e eu tenho controle sobre tudo isso. E naquele instante, tudo que Clara acreditava sobre si e suas relações se despedaçou. A imagem de Luiz, a amizade com Ana, tudo escorregando como areia entre seus dedos. Então, de repente, um barulho estrondoso ecoou pela sala. A porta se arrebentou em 1000 pedaços e vários policiais irromperam pelo local, gritando ordens. A sala virou um caos total. Clara mal teve tempo de processar a cena antes que um dos policiais, armado e alerta, a puxasse para trás dele. O homem encapuzado foi cercado e Luiz, ainda em estado de choque, gritou: "Não! Você não pode levá-los!" Para Clara, tudo parecia um pesadelo. Os policiais prenderam o homem encapuzado enquanto os outros revistavam os invasores. Ana, agora com o rosto de desespero, sussurrou: "Eles não podem descobrir todo o plano." As palavras dela eram um sussurro angustiado. Clara se sentiu perdida, como se estivesse em um jogo onde as regras mudavam a cada segundo. Então, entre os gritos e a confusão, algo realmente chocante aconteceu. O homem encapuzado se virou, e sua voz ressoou como um trovão. "Cuidado! A verdade é que tudo isso foi uma armação de vocês." O olhar dele se fixou em Clara, e a expressão dela passou de desespero a total incredulidade. Ele bateu no peito e adicionou: "Eu sou um agente infiltrado. Estou aqui para desmantelar essa rede criminosa, mas vocês me usaram como isca." As palavras dele foram como um soco na barriga. Clara mal conseguia respirar. A verdade se tornava mais complexa a cada instante, como um emaranhado que ela não sabia como desvendar. Sentiu-se como se estivesse vivendo em um filme de ação, com o desenrolar de um drama que nunca poderia imaginar. Ela olhou para Luiz, que estava tão confuso quanto ela. Tudo o que achava saber sobre ele estava se fragmentando. Clara teve que lidar com a ideia de que talvez ele não fosse quem ela pensava. E agora, cercada por verdades e mentiras,
ficou paralisada em um mar de incertezas. Clara, por favor! Luiz chamou, seu tom desesperado a despertando do transe. Mas o que fazer? A tempestade estava apenas começando e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente seu aliado? E quem estava jogando um jogo muito mais perigoso do que ela já... Não sabe o que realmente está acontecendo. Só estou tentando proteger você. Sua voz era feroz, mas havia um tom de desespero. Clara trocou olhares com Luiz. O que eles deveriam fazer? De repente, um grito cortou o ar. Clara, em um instante de reflexo, se jogou para o lado. Um dos policiais, vendo o movimento, avançou, fazendo uma barreira entre ela e o homem encapuzado. Todos no chão! Ele gritou. O caos tomou conta. Ana pulou para trás, enquanto o homem encapuzado a olhou. Sua expressão, uma mistura de raiva e resignação. Clara sentiu o coração na boca. O que fazer? Luiz, me diga que você é inocente! As palavras escaparam da boca dela, um pedido desesperado. Ele olhou para ela e a dor em seu olhar falou mais do que qualquer coisa. Clara, eu estou lutando contra eles. Tudo isso está desenrolando como um plano para me derrubar. Precisamos unir forças. Ele estendeu a mão, buscando um ponto de apoio entre a confusão. A sala estava em guerra. Cada segundo contava. O barulho dos policiais se intensificava e Clara sentiu sua determinação se fortalecer. Não, Ana! Você está me enganando! Ela gritou, apontando para a amiga. Você não é quem eu pensava que era. Ana ficou em silêncio um momento, a raiva se dissipando. Você não entende, Clara. Eu fiz isso por você, para garantir que você não se machuque. Ela parecia perder a confiança. E isso trouxe um lampejo de esperança à mente de Clara. Não precisamos ser adversárias. Vamos dar um basta nisso. Clara fez uma pausa, olhando primeiro para Luiz, depois para Ana. Precisamos resolver isso juntas! O homem encapuzado se aproximou. Ainda com a arma em punho, mas a tensão mudou. As vozes da polícia estavam mais próximas agora. A situação está mudando! Gritou um dos policiais. Todos se identifiquem. Clara sentiu uma pontada de esperança, um desejo de que o caos pudesse finalmente ter um fim. Ela olhou para Luiz. Confia em mim. Mas antes que pudesse continuar, o homem encapuzado gritou. A verdade não pode permanecer escondida. Preciso que saibam. Ele tirou a máscara, revelando seu rosto. Era o irmão de Luiz. Clara ficou sem palavras. A revelação a atingiu como um soco. Estou aqui para expor os corruptos, para proteger minha família. Os policiais entraram, cercando o homem. Clara viu a ponta de uma grande mudança no ar. Quem está no comando? Gritou um dos policiais agora. A tensão precedeu uma nova ordem. Vamos levar todos vocês para a delegacia. A voz firme do policial rompeu o ar carregado. No movimento frenético, Clara sentiu uma mão segurando a dela. Era Luiz. Prometo que vou te proteger, Clara. Não importa o que aconteça. E cada batida do seu coração, um novo caminho se formava. A lembrança do que passaram juntos espiralava na mente dela. Ela não sabia se aquilo seria o fim ou um novo começo. Com isso, o policial a puxou. Vamos, agora! Clara olhou para trás, vendo Luiz e seu irmão, a confusão misturada com esperança, as luzes piscando em frenesi. E enquanto tudo se desenrolava, Clara não conseguia deixar de se perguntar: quem realmente havia vencido nessa batalha? O que ainda estava por vir no horizonte turbulento? A vida nunca mais seria a mesma a partir daquele dia. Mas a pergunta ainda pairava. O que significava tudo aquilo? O futuro era incerto, mas uma sensação crescia dentro dela. O desafio era grande, mas era a confirmação de que novos laços e verdades emergiriam. E ela estava disposta a enfrentar o que viesse.
E agora, querido leitor, antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que podem te surpreender. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E